O primeiro reinado no Brasil. O primeiro reinado durou de 1822 a 1831 e é um período marcante na história brasileira, caracterizado pela governança de Dom Pedro I e por importantes eventos políticos e sociais. Vamos conhecê-los? Olha só. A partir de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Foi proclamada a independência em 1822 por Dom Pedro I, marcando o fim do domínio colonial português. Mas a gente percebe que era um português que estava aí governando, Dom Pedro I. O que aconteceu durante o governo de Dom Pedro I? Olha só. Dom Pedro I, filho de Dom João VI, tornou-se o primeiro imperador do Brasil. Seu governo foi marcado num estilo autoritário e centralizador. Se o Brasil está independente, nós vamos precisar de uma Constituição. Foi estabelecido, então, em 1824, a primeira Constituição brasileira. E, nesse processo, nós vamos ter, em 1823, a Noite da Agonia. E o que foi a Noite da Agonia? Olha só. A Noite da Agonia foi um momento em que Dom Pedro ele vai dissolver a Assembleia e Dom Pedro vai outorgar uma Constituição. O pré-projeto ficou conhecido como Constituição da Mandioca e foi quase estabelecida em 1823 e não foi estabelecida porque diminuía o poder do Dom Pedro I. Então, após dissolver a Assembleia Constituinte, Dom Pedro outorgou a Constituição de 1824, estabelecendo uma monarquia constitucional hereditária, ou seja, passaria de pai para filho. Esta Constituição criou o poder moderador, que dava ao imperador grande controle sobre os outros poderes do Estado. Nessa Constituição foi estabelecido 4 poderes. Esses 4 poderes eram o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que representava o poder exclusivo do imperador. E isso era um mecanismo de equilíbrio e supervisão sobre os outros poderes, mas na prática conferia ao monarca ampla autoridade. Então, o poder moderador seria um 4º poder. Nessa Constituição também foi estabelecido o voto censitário, ou seja, limitado a homens livres que atendessem a um determinado nível de renda. Isso excluía a maior parte da população brasileira, como as mulheres, escravos, indígenas e homens livres sem propriedade. A religião oficial estabelecida foi o catolicismo. A Constituição também previa uma série de direitos e garantias individuais, como a liberdade de expressão, com restrições, é claro, a propriedade privada e a igualdade perante a lei. Essa Constituição refletia o contexto da época, marcado pelo desejo de estabilidade política e manutenção da ordem social, mas também pelo autoritarismo e centralização do poder nas mãos do imperador. E ela permaneceu em vigor até 1889. Além da Constituição, o que foi implantado no primeiro reinado? Olha só. Nesse mesmo ano de 1824, nós vamos ter a Confederação do Equador, que foi um movimento revolucionário ocorrido no Nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco. Foi uma das mais significativas rebeliões durante o primeiro reinado. E uma das suas principais características inclui uma reação ao centralismo, a influência de liberais republicanos, que eram os líderes do movimento, e eles tinham ideias republicanas, eles não queriam uma monarquia sendo implantada no Brasil, mas, claro, esse movimento foi duramente reprimido pelas forças imperiais. A repressão resultou em execuções e prisões de vários líderes do movimento, marcando a resistência do governo central contra tentativas separatistas e republicanas. Nesse mesmo período do primeiro reinado, a gente vai ter a Guerra da Cisplatina, que aconteceu de 1825 a 1828. Esse foi um conflito entre o Brasil e as províncias do Rio da Prata, que é a atual Argentina e Uruguai. E o que eles disputavam? Eles queriam o controle da província Cisplatina, a atual Uruguai. A região da Cisplatina foi anexada ao Brasil em 1821, mas havia um forte movimento local pela independência, ou pela união com as províncias unidas do Rio da Prata. A guerra foi marcada por batalhas terrestres e navais. O Brasil, apesar de ter uma marinha muito forte, teve dificuldades em combater as forças de guerrilha na região. E como consequência desse conflito, nós vamos ter a assinatura do Tratado de Montevidéu, em 1828, mediado pela Inglaterra. O tratado reconheceu a independência do Uruguai, significando uma perda territorial para o Brasil. E, claro, o enfraquecimento político e econômico do governo de Dom Pedro I. Isso vai ser uma das causas para o fim do primeiro reinado.
A economia desse período era baseada na exportação de produtos agrícolas, principalmente o café, e manteve a escravidão como pilar da força de trabalho. A sociedade era fortemente hierarquizada e marcada por grandes desigualdades. Inclusive, nós podemos chamar de sociedade patriarcal. O Brasil obteve o reconhecimento de sua independência por Portugal em 1825, com a intermediação da Inglaterra, e estabeleceu relações diplomáticas, e os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Claro que eles queriam, estavam de olho no Brasil. E é a América para os americanos, né, nesse sentido. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos. E por que ele abdicou? Nós vamos ter nesse período várias crises. Nós vamos ter crise econômica por causa da Guerra da Cisplatina, crise política por causa do poder moderador, então todas as outras províncias eram contra o poder moderador, e nós vamos ter também crise moral. O Dom Pedro I ele tinha várias mulheres e crise dinástica, porque o trono de Portugal estava vago, porque o pai de Dom Pedro I havia falecido, então o Dom Pedro I seria o herdeiro legítimo. Então eles estavam pensando, quem vai assumir? O Dom Pedro vai assumir ou vai vir outra pessoa para assumir? Então a gente vai ter uma disputa também pelo trono de Portugal, entre Dom Pedro e o seu irmão. E nesse mesmo 1831, para a abdicação de Dom Pedro I, nós vamos ter a Noite das Garrafadas. Dom Pedro I vai ser recebido com uma festa, e nessa festa ele estava vindo de uma outra região aqui no Brasil, e aí ele foi recepcionado e ao invés de palmas, saudações, ele foi recebido com garrafadas. Então por isso que esse último momento, esse último episódio, antes da abdicação, nós vamos ter aí a Noite das Garrafadas. Que, claro, com todas essas outras questões, outras crises, né, o Dom Pedro veio abdicar. Esse foi um pequeno resumo sobre o primeiro reinado. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal.